Ok. Beleza, Murilo, obrigado. Gente, sem querer caiu um pouco, aí tá voltando agora. Deixa eu ver o horário aqui. A gente vai começar às 18 a Bia vai entrar pra gente poder começar aqui. E a gente vai. Se vocês quiserem fazer pergunta, eu vou tentar mostrar algumas imagens. Foi aí que caiu. Deixa eu ver como que faz aqui. A Flora mandou uma colinha aqui, ó. Lado inferior direito. Direito. Calma aí. Aqui outra câmera. Se essa galeria de imagem ocupa a tela no cantinho, continua a filmagem. Aqui. Uma mensagem. Perguntas. Flora, eu não consegui achar não onde acessa a galeria. Lado direito só tem que trocar a câmera aqui. Fazer transmissão ao vivo com. Ah, Cagel, né? Beleza, adicionar. QB. Oi, Bia, boa noite. Ei, boa noite. Tá dando para me escutar certinho? Certinho, 18 em ponto, acho que a gente já pode começar, a galera vai entrando, Pode né? começar? Tá ótimo. Bom, vou me apresentar primeiro. Meu nome é Beatriz Pezin, eu sou graduanda em Geografia da UFES e também sou diretora-geral do Centro Acadêmico de Geografia, Bruno Presidente. E, primeiramente, eu gostaria de estar agradecendo ao professor Catão e também a toda a galera do Laboratório de Geografia Física que se propuseram, né, a estar fazendo essa live hoje. E gostaria de passar um pouco sobre a situação da universidade. A UFES ela está com as aulas suspensas, na verdade, com todas as atividades, até o dia 30 desse mês, até o dia 30 de abril. E o departamento de geografia, ele tem proposto algumas atividades, alguns professores já estão encaminhando atividades que não são obrigatórias, não vão valer pontuação, não vão valer nota, não estão dentro do conteúdo do semestre, mas que servem de auxílio para os alunos que querem estar dando uma olhada na matéria, estudando alguma coisa, alguma área em específica. O CAGEL também ele está divulgando alguns materiais que estão sendo disponibilizados pelo departamento. Então, a gente agradece, especialmente a você, Catão, e a todos os meninos do laboratório por essa live. A gente espera que ela faça muito sucesso, porque a gente sabe que tem muita gente querendo prestigiar essa live. Beleza, bem, obrigado. Então, Obrigada. a gente espera que todos estejam bem, né? Então, falar que eu, como a maioria dos professores, a gente está sentindo muita falta da universidade, né? A gente fica bastante tempo lá e dar aula e pesquisar e conversar com os alunos é uma parte importante da Sim. nossa vida e a gente está sentindo muita falta. Eu estava até comentando com os alunos que
que a gente arrumou um laboratório de cartografia e estava com uma esperança de a gente movimentar ele esse semestre, acabou que a gente só arrumou ele, teve uma aula de cada disciplina, a gente teve só a primeira semana de aula e não conseguiu mais. Sim. Então, fica um pouco agoniado, né? Então, mas assim, espero que a gente sabe que não vai passar tão logo, né? A gente está vendo aí que algumas projeções de um ano e meio até voltar ao normal, mas a gente vai ver aos poucos como que vai fazer para isso, né? Ocorrer sem tantos traumas aí, mas o mundo que a gente estava acostumado deu uma mudada e cabe a Sim, gente, com né? certeza. Cabe um pouco a gente ver para qual lado o mundo vai também. Acho que cabe um pouco a gente, quanto geógrafo, pensar, né, qual direção que a gente vai colocar para o mundo. E a gente pode escolher o que a gente quiser, né, e tentar lutar para isso. Mas isso aí eu acho que ainda é muito cedo, né, para falar do pós-Covid, ainda a gente não sabe várias coisas, por exemplo, a questão da imunidade, da doença, se essa doença gera imunidade permanente, se ela gera imunidade transitória, se essa doença ela vai ter uma vacina rapidamente ou ter algum outro tipo de Sim, tratamento, como que vai ser a estrutura do serviço de saúde para acolher um segundo, um terceiro, um quarto, uma quarta onda de difusão, como que vai ser tudo isso. Então, ainda tem tudo muito incerto, né, mas as possibilidades estão todas aí e cabe a gente, né, batalhar pelo mundo que a gente quiser. Então, a ideia que, que a gente tem hoje é de trabalhar um pouquinho com a difusão das doenças, principalmente para a gente entender um pouco o papel do geógrafo nessa história toda. Então, onde que o geógrafo pode se inserir, como uma teoria da geografia, ela pode ajudar a entender o que está acontecendo. Então, primeiramente, vou me apresentar, né? Eu não sei se todo mundo me conhece, meu nome é Rafael, eu sou professor de geografia da Universidade Federal do Espírito Santo, trabalho na disciplina de cartografia e geotecnologias, e logo, logo a gente vai ter a disciplina aí de geografia da saúde, né? Espero que até o final do ano, voltando, né, quando começar ao normal, espero que a gente tenha a disciplina. Opa, a Beatriz, ela pediu para se apresentar, né? E eu agradeço ela aqui também pela oportunidade da divulgação do CAGEL. Espero que os nossos alunos estejam assistindo. Enfim, então, como que a geografia pode auxiliar nesses termos aí que a gente está vivendo e como que a gente pode entender melhor o espaço a partir dessa doença? Então, acho que é um pouco, né, esse movimento de tanto a gente entender a doença a partir da ótica espacial, de quanto a gente entender o espaço a partir da doença. Então, a gente vai conseguir visualizar os fluxos internacionais, por exemplo, lá dentro da cidade de Vitória. Então, as pessoas que estavam viajando para a Itália, para a Inglaterra, quais bairros que elas chegaram. Então, a gente vai conseguir enxergar essas relações a partir da doença. Então, a gente pode fazer tanto o caminho de entender a doença a partir do espaço, como entender o espaço também a partir da doença. Então, a Flora está me lembrando aqui que a dinâmica das perguntas, vocês podem colocar nas perguntas, o Matheus e a Carol vão selecionar algumas e eles vão mandar para mim, que não tem como acompanhar todas, né? Eles vão selecionar e a gente vai tentar responder o máximo que a gente conseguir. Além disso, a Flora também pediu para avisar que a gente vai estar no final da live disponibilizando aí para todo mundo o vídeo no nosso canal do YouTube. A gente agora tem um canal do YouTube, que eu também não sabia, mas a gente vai disponibilizar. Então, para a gente começar um pouquinho, né? Então já começamos, né? Para a gente introduzir melhor o tema. É importante a gente esclarecer algumas coisas, né? Então, primeiro, é muito importante saber que a geografia da saúde é um ramo muito importante da geografia. É um ramo de pesquisa que ele é muito antigo no mundo inteiro. Então, tem alguns textos aí do século XIX já que relacionam saúde, ambiente, espaço, território, essas questões relacionadas à nutrição, relacionado à mobilidade, enfim, tentando entender essa dinâmica. Então, é bem antigo.
No Brasil, a gente tem um movimento recente de integração de vários pesquisadores que estavam espalhados estudando, né? Então, a gente tem um Simpósio Nacional de Geografia da Saúde, está indo aí para a 10ª versão, começou em 2003, o próximo vai ser em Santa Maria, ou, perdão, vai ser em Campina Grande, né, o próximo, e a gente está até pensando em trazer um aqui para Vitória. E a gente tem esses pesquisadores de geografia de saúde espalhados em todo o Brasil, inclusive a gente criou um grupo aqui para analisar essa dinâmica do Covid. É um grupo que tem professores e doutores de 20 estados do Brasil, todos que trabalham com geografia da saúde, então a gente tem pouquíssimos estados que a gente não conseguiu acessar pesquisadores da geografia da saúde, né? Eu vi que o Zé Alves entrou, inclusive falar, Zé, a gente está precisando de alguém no Acre para trabalhar com o mapeamento do Covid, né? Então a gente está precisando de gente no Acre, no Amapá, em alguns outros estados da Alagoas, em Sergipe. Então a gente não conseguiu acessar pesquisadores da geografia da saúde nesses estados. Então, mas a gente já está com um grupo aí que está entrando agora alguns outros pesquisadores latino-americanos da Argentina, a Ana está aqui também assistindo, do Chile, do Uruguai, enfim, de vários países, para a gente tentar entender, a partir da geografia, como a gente pode ajudar, como a gente pode analisar e como a gente pode prever. Gente, vocês estão escutando? Está tranquilo o áudio? Beleza. Então, vocês podem ir mandando as dúvidas, igual eu falei, que a Flora vai fazer a análise, junto com o Matheus e com a Carol. E então vamos começar então. Então, lembrando, a geografia da saúde é uma área muito, muito grande no Brasil. A gente já está aí com o 10º simpósio, né? É uma área bem interessante. Eu peço para vocês darem uma olhada depois nos trabalhos. A gente tem uma revista que é a EGEA, que publica trabalhos nessa área. E a gente tem também relações com a União Geográfica Internacional, que é a UGI, que tem um eixo de saúde e ambiente, que vai ter, inclusive, ia ter, né, agora, em agosto, um eixo com saúde e ambiente na Romênia, que ia ser a pré-conferência da Conferência Nacional que ia ser em Istambul. Então, e isso foi um preâmbulo para falar que durante muito tempo, tanto na graduação quanto na pós e depois como professor, já escutei várias pessoas falando: mas geografia da saúde não é geografia, não sei porque vocês trabalham com isso de geografia. E eu acho que quando a gente tem um evento como esse, como o Covid, a gente entende a importância de trabalhar isso dentro da geografia. Eu achei que foi assim, bem interessante como a gente se organizou e cada professor conseguiu articular um eixo, por exemplo, trabalhar as vulnerabilidades. Então, eu vou falar mais para frente como que a Covid está se disseminando dentro das cidades e tem populações que são mais vulneráveis. Então, como mapear essas populações vulneráveis? Como mapear a dinâmica da doença na escala regional? Como entender, por exemplo, onde estão os serviços de saúde, onde estão os respiradores, onde estão os médicos, onde estão os médicos intensivistas que vão cuidar das UTIs, e a gente consegue articular tanto para tomada de decisão quanto para cenas futuras. Então a gente consegue visualizar tudo isso. Então eu acho que a geografia tem muito a contribuir com a situação geral e que a geografia da saúde está mostrando sua importância cada dia mais para a geografia brasileira. Então, gente, vamos entrar bem no tema agora, né, da nossa live, que é a questão da difusão espacial. Então, a gente começa com o que seria a definição da difusão espacial. Tudo que eu vou falar agora está na minha tese de doutorado, e vocês podem acessar por lá, e a gente tem algumas imagens no Instagram do laboratório que tem algum jeito aqui que eu conseguiria mostrar essas imagens para vocês, mas eu não consegui me dar bem aqui com os botõezinhos aqui do Instagram, então eu peço para vocês darem uma olhada lá depois para acompanhar um pouquinho mais, falar de alguns mapas, falar também da questão da difusão, né? Então, uma definição
básica assim, do que seria difusão seria o espalhamento de um fenômeno, incluindo aí ideias, incluindo aí objetos, incluindo aí seres vivos, incluindo aí bens de consumo, modernizações, sobre o espaço e através do tempo. Então, essa é uma definição mais clássica que a gente tem, que consiste em entender esse processo de como as coisas saem de um ou poucos lugares e vão ganhando uma extensão maior no mundo. Então, se a gente pensar, por exemplo, que a cana-de-açúcar não é daqui do Brasil, ela veio para cá, ela foi trazida para cá. Ela foi trazida para cá dentro de um contexto, dentro de uma estrutura, dentro de um modo de produção. Ela se associou com estruturas locais e também teve que, para funcionar, ela também teve que criar outras estruturas aqui. Então, ela teve que instituir um tráfico negreiro, ela teve que instituir uma formação de casa grande senzala, ela teve que fazer grandes plantations, ela teve que criar toda uma estrutura para os portugueses conseguirem trazer ela para cá e desenvolver toda essa economia ligada a essa exploração da cana-de-açúcar. Então, a gente pensar hoje em dia na Covid e a gente pensar em outros fenômenos, a gente consegue encontrar alguns traços comuns, alguns traços bem gerais sobre a questão da difusão, mas a gente consegue entender basicamente que ela é o espalhamento de um fenômeno sobre o espaço através do tempo. Então a gente pode pensar em várias coisas, inclusive eu estava até lembrando hoje de como a máquina digital chegou no Brasil. Então a gente tinha a máquina digital, a câmera fotográfica digital, ela chega por volta do final dos anos 90, início dos anos 2000, e ela chega para uma classe social específica, ela era muito cara. Então, muita gente tinha máquina de filme, muita gente tinha máquina simples de filme, e quando a máquina digital chega, algumas pessoas têm o acesso, aí com o passar do tempo ela vai barateando, mais pessoas ganham, aderem, né, a essa modernidade. Com o passar do tempo, algumas lojas vão fechando, a loja que imprimia a foto, a loja que vendia o álbum, que fazia o book, vão fechando. As máquinas digitais continuam a aumentar a sua adesão na população, até que quase todo mundo hoje em dia tem uma máquina digital, seja no celular, seja uma máquina, né, uma máquina grande, enfim, uma máquina sem ser no celular. Então, entender essa dinâmica que chegou no Brasil a partir das pessoas com maior poder aquisitivo, nas maiores cidades, então não chega em todos os lugares ao mesmo tempo. As modernizações são muito seletivas, né? Então a difusão também costuma ser bem seletiva. A gente vai ver que são dois tipos gerais de difusão, mas a gente, pegando esse da câmera digital, que é muito parecido com a do Covid, então ela chega em algumas cidades, algumas poucas cidades, chega no Rio, em São Paulo, chega em Fortaleza, chega em Salvador, chega em BH, chega em Curitiba, chega em Porto Alegre, em Brasília, e a partir dessas cidades ela começa a se espalhar na rede urbana das principais metrópoles para as cidades médias e depois para as cidades menores, né? Então você tem esse movimento de difusão a partir da rede urbana. Isso, na teoria da difusão, seria o que a gente chama de difusão hierárquica. A difusão que vai utilizar algum sistema hierárquico, então, por exemplo, sistema de cidades no mundo inteiro, que a gente tem metrópoles que estão interligadas no nível global e elas estão com outras cidades menores, com outras cidades médias associadas nessa rede urbana. Então, a gente consegue analisar isso a partir da rede urbana. Então, esse é um primeiro tipo de difusão. E a gente tem outro tipo de difusão, que seria a difusão por contágio. A difusão por contágio, ela é muito associada com a questão da proximidade, da contiguidade. Então, você tem, por exemplo, alguma coisa que começa numa cidade como Vitória aqui e ela vai se espalhando nas áreas mais próximas. Então, começa aqui em Vitória uma maneira de tomar açaí. Quando o pessoal começa a colocar leite em pó e leite condensado no açaí, aí, por exemplo, os bairros vizinhos, os municípios vizinhos aqui começam a aderir, então Cariacica, Serra, Vila Velha. Depois, os municípios mais distantes, vai para Cruz, vai para Fundão, vai para Guarapari, e assim ela vai como uma mancha de óleo em cima de um tapete,
em cima de uma toalha de mesa, ela vai espalhando territorialmente. Então, ela vai precisar dessa questão da vizinhança. Então, por exemplo, em relação às doenças, a febre amarela, ela é bem assim. Ela começa, geralmente, na Amazônia, ela vai descendo, utilizando a contiguidade, que os macacos, junto com os mosquitos que vão trazendo. Então, você começa, sai da Amazônia, a partir das florestas galerias, né? Chega ali em Minas, um tronco desce pela bacia do Rio Paraná, outro vem aqui para a bacia do Rio Doce, até chegar aqui no Espírito Santo, por exemplo, a epizootia, né, que é uma epidemia de animais, essa epizootia de febre amarela, né? Então a gente vê que são dois padrões diferentes. Um que é territorialmente contigo, ela vai necessitar de ter esses vizinhos passando um para o outro. Então são macacos saindo do norte, utilizando as florestas galerias, são mosquitos que estão voando para cá. E a outra, ele vai utilizar uma rede de transportes que vai estar interligado numa lógica global. Então, você vai ter aeroportos que vão se ligar, né? O aeroporto de São Paulo está ligado com o aeroporto de Frankfurt. O aeroporto de São Paulo está ligado com o aeroporto de Londres. O aeroporto de São Paulo está com o de Nova York. E, quando você chega no Brasil, de São Paulo vai estar ligado com Vitória, com Belo Horizonte, com Rio, com Brasília, enfim, com as outras capitais, com as outras metrópoles regionais. Então, essa rede hierárquica, ela tem um papel fundamental para a Covid que a gente vê. Essas duas formas de difusão, tanto hierárquica quanto por contágio, estão dentro da difusão por expansão, que é quando um fenômeno ele começa a aumentar, né, a sua extensão, e ele começa a incorporar outras áreas. Ele sai de alguns pontos específicos e começa a aumentar. Tem um outro tipo de difusão, além da difusão por expansão, que é a difusão por realocação. Quando o item que está sendo difundido sai do lugar. Então, por exemplo, você tem alguns tipos de migração que saem todas as pessoas de um lugar e vão para outro, que leva à cultura. Então, você tem esse tipo de difusão também por realocação. Esses dois tipos grandes, que seria a expansão e realocação, são tipos ideais. Geralmente acontece um tipo combinado. Então, por exemplo, a Covid começa na China, na cidade de Wuhan, na província de Hubei, que é uma província central na China, e ela começa a se difundir na cidade de Wuhan e nas regiões vizinhas. Então, é uma difusão por expansão e por contágio. Só que algumas pessoas começam a sair de Wuhan e começam a ir para outros lugares. Então, são pessoas que vão para Pequim, são pessoas que vão para Xangai, são pessoas que vão para Bangkok. Então, começa uma etapa de difusão hierárquica. Tem saltos, você não está mais ligado à contiguidade territorial. Só que, ao mesmo tempo, com o passar, né, do tempo, o Wuhan deixa de ser o grande centro e começa a ser a Europa. Então, a Itália começa a ter uma difusão local, começa a ter uma transmissão local, a Espanha começa a ter uma transmissão local, e o centro, que era o Wuhan, começa a diminuir. Ou seja, até se extinguir. Então, hoje em dia está chegando no final da curva, então deixou aquele centro e continuou na Europa, que está também já numa descendente, e que agora está nos Estados Unidos. Então, é uma difusão combinada, né, juntamente de expansão e realocação, ao mesmo tempo que é uma difusão combinada também de contágio e hierárquica, que vai variar de acordo com o tempo e com a escala que a gente vai estar trabalhando, a escala geográfica que a gente está trabalhando. Então, por exemplo, se a gente tiver ela saindo, né, da China e vindo para o Brasil, uma etapa hierárquica, chegou aqui no Brasil, em São Paulo, você vai ter uma segunda etapa hierárquica também, né? Você sai de São Paulo, vai para as metrópoles regionais, e chega nas metrópoles regionais, ao mesmo tempo que chega em São Paulo, ela vai começar a ter uma difusão por mancha, né? Então ela vai ser contágio. Então ela vai pegar São Paulo, a região metropolitana, ela vai pegar aqui Vitória, vai pegar a Grande Vitória, Belo Horizonte vai pegar aquelas cidades. O outro salto que teve de BH para Ipatinga, por exemplo, vai começar ali no Vale do Aço. São Paulo para o Triângulo Mineiro também, vai ubernando as cidades vizinhas. Então, é tudo combinado. Gente, pode ir fazendo pergunta que a Flora que está selecionando, ela está anotando e logo, logo ela vai me passar para a gente poder começar a debater. Então, essa questão da difusão, ela foi
ao longo da década de 50, 60 e 70, bastante debatida na geografia, principalmente na geografia quantitativa, né? Só que ela é anterior a isso. Então, tem estudos do Hatzel e da pré-história, antes da geografia virar ciência acadêmica, você já tem estudos de difusão. Então, por exemplo, o Hatzel estudou como que a ponta das flechas foram difundidas no mundo. Então, ele queria saber se tem uma única ponta de flecha que seguiu a humanidade em todos os seus caminhos, ou você teve várias pontas de flechas sendo produzidas em diferentes lugares. A questão das pirâmides também. A gente tem pirâmide no México, no Egito e no Camboja. Se essas pirâmides elas vêm de um tronco original que foi difundido, ou se cada lugar chegou a essa arquitetura nesses lugares. Então, é uma questão que foi, no começo da geografia, bem importante e que aproximava bastante a geografia da antropologia, né, que eram os difusionistas. Então, a gente tem esses estudos desde o começo da geografia. O outro trabalho também de fôlego foi do Carl Sauer, que ele trabalhou com a difusão dos gêneros alimentícios do mundo. Então, por exemplo, para a gente comer trigo aqui no Brasil, de onde foi domesticado o trigo, como que ele foi difundido ao longo da história e como que ele veio parar aqui para a gente comer pão, né? Então, é uma questão bem interessante. Então, como o tomate foi parar na China junto com o tomate foi parar na Itália junto com o macarrão, que é da China, e fez a macarronada, enfim. Então, o Carl Sauer trabalha esses gêneros alimentícios e como isso tudo pode influenciar na nossa dinâmica alimentar até hoje, né? Então, porque a gente come muitas vezes plantas que são de fora e as plantas daqui, né? As plantas que a gente tem várias, elas não são inseridas na nossa alimentação. Então, entender um pouco como que as coisas se difundem é entender um pouco dessa estrutura espacial, entender um pouco de geografia econômica, de geografia agrária, de geografia dos transportes, entender um pouco como são os fluxos e os fluxos do espaço, entender como que a cultura se propaga. Se eu tiver uma ideia aqui em português, ela vai chegar até determinado ponto que vai ter uma barreira da língua, por exemplo. Então, uma pessoa que lê russo, às vezes não vai conseguir ler uma ideia que eu tenho em português, que vai precisar de ser traduzida para o inglês, para depois ser traduzido para o russo, para ela continuar a difusão lá. Essa questão de quando uma ideia chega num determinado ponto e ela não consegue continuar por conta dessa barreira da língua, é chamada de barreira geográfica. Então, são elementos que atrasam a velocidade ou cessam totalmente o fluxo daquilo que está sendo difundido. Então, por exemplo, se a gente se a gente desenvolver uma vacina para o Covid-19, a gente vai criar uma barreira de imunidade. Então, o vírus não vai mais passar pelas pessoas. Então, ele vai chegar, as pessoas vão estar imunizadas e aí vai acabar com a difusão, por exemplo. Então, um exemplo de barreira. Então, a temperatura é uma barreira para dengue. Então, chega no sul da Argentina, não tem mais dengue porque é muito frio. Ou não tem mais dengue em boa parte do ano porque é muito frio. Então, é uma barreira geográfica. A barreira geográfica e a difusão estão juntas nessa análise. Um é o processo de espalhamento, o outro seria um fator geográfico que impede ele, seja cultural, seja espacial. Às vezes você está vendo uma espécie difundindo naturalmente, uma espécie de cobra difundindo, chega um grande rio, uma grande cordilheira, ela para a difusão ali, muda a orientação, muda a velocidade, e você vai ter especiações, por exemplo. Então, isso é bem estudado na biologia, por exemplo. Uma outra coisa interessante é a gente pensar em relação ao espaço atual. Então, a partir da teoria do Milton Santos, a gente pode entender o mundo atual dentro do meio técnico-científico informacional, que ele fala que é a cara geográfica da globalização. Eu acho que essa definição dele, né, mais do que toda a conceituação, essa definição ela imprime para a gente boa parte do que a gente consegue entender, né? Então, quando a gente trabalha com meio técnico-científico informacional, é esse meio dotado de técnica, de ciência, de informação, que é seletivo em vários lugares do mundo, ele não é extensivo, né? Tem várias áreas do mundo que não tem essa entrada no meio técnico-científico, ele se difunde de maneira seletiva, e esse meio técnico-científico informacional ele vai estar ligado a essa economia global, essas grandes empresas, tudo que dá essa cara que a gente tem hoje para essa globalização.
E se a gente pensar que os fluxos hoje em dia são mais intensos e mais distantes e mais velozes, fluxos de pessoas, fluxos de materiais, fluxos de informação, o ecúmeno, né, que seria esse espaço habitado pelo homem, é mais ampliado em todo o globo. Então a gente está ocupando várias áreas que a gente não ocupava antes. Então a gente tem uma ocupação com uma densidade maior. Então a gente tem várias cidades no mundo inteiro. Então a gente tem uma rede de cidades muito extensas no globo inteiro, e essas cidades são todas interligadas. A gente tem também uma produção de ciência que permite a gente, por exemplo, captar o coronavírus lá na China, identificar aquilo que antigamente você tinha várias moléstias que chegavam no Brasil na época colonial, que a gente não sabia o que era. Então pode ter tido dengue, pode ter tido febre amarela, mas a gente não tem um teste confirmatório, a gente não sabe especificamente o que foram aquelas febres tropicais que teve aqui. Igual eles tiveram aqui ao longo do período colonial e do Império também. Então hoje a gente já tem a ciência para a gente, e a técnica para a gente identificar e falar que isso é um corona e que isso está se difundindo dessa forma. Então, quando a gente tem uma difusão no meio técnico científico informacional, as coisas vão muito mais rápidas, elas têm um alcance muito maior e elas têm uma permeabilidade, principalmente essas questões que transmitem em áreas urbanas, elas vão ter um volume muito maior de pessoas em risco de ter uma doença como essa. Então, hoje em dia, no meio técnico científico informacional, durante esse processo de globalização, a gente tem uma complicação muito maior na questão da difusão das doenças, que elas difundem muito mais rápido e com alcance muito maior. Então, está cada dia mais complicado entender isso, embora a ciência também avançou e a gente consiga também ter uma noção maior do que está acontecendo, ter uma noção maior do que precisa fazer, né, que a gente está vendo hoje em dia que, mesmo a gente sabendo o que precisa fazer, tem a questão política e a questão econômica, que é um grande gargalo para a gente aqui hoje em relação a isso. Né? Então, isso está atrapalhando em várias coisas. Então, a gente está enfrentando, acho que, dois grandes problemas, né? Essa questão política e a questão da própria epidemia, né? Então, tudo isso é para falar o seguinte, que a geografia consegue entender esses vários níveis Eu estou vendo aqui, gente, já está tendo algumas perguntas, a gente já está selecionando e já vou começar a falar. Okay? Então é para falar que a geografia consegue entender várias questões e consegue responder isso a partir das suas teorias. Então, utilizando o meu técnico científico informacional, a gente consegue entender quais são os espaços luminosos, quais são os espaços que vão ter uma difusão antes dos outros lugares, quais são os espaços opacos que têm um maior número de pessoas vulneráveis. Então, a gente vai ter, por exemplo, os idosos no interior do Brasil. Então, cidades pequenas têm uma proporção maior de idosos, porque os jovens saem, os jovens vão para as capitais. Os jovens estão em lugares que são mais dinâmicos, que geralmente são cidades maiores. Então, o interior do Brasil tem uma proporção maior de idosos, o interior do Brasil tem uma proporção maior de pessoas com baixa renda, com baixo acesso ao serviço de saúde. Eles também têm uma maior vulnerabilidade em relação à questão do acesso a alguns tipos de informação. Então, dependendo de pessoas que moram em áreas rurais remotas, não têm acesso à internet, enfim. Então, a geografia consegue dar suporte para a gente entender isso. Essa teoria do meu técnico científico informacional, a teoria da difusão espacial de doenças, consegue ajudar a gente a entender um pouco esse mundo. Então, acho que eu vou falar um pouquinho mais para frente em relação à cartografia, o último tópico, para a gente não se alongar muito. Então, quero que no máximo até às 7 horas a gente esteja encerrando aqui. Vai ter, inclusive, outra live hoje muito boa do professor João Lima, pelo ABC Clima, então acho que recomendo a todos assistirem, mas vamos ver aqui as perguntas. O Mauro Pim, ele perguntou: Rafael, tem acompanhado os relatórios do governo e tem, desde o início, plotado os dados por município em mapas. Dá para perceber o aumento paulatino de casos avançando para o interior. É possível antever um pouco esse movimento com os dados que já temos?
Então, Mauro, pô, boa pergunta. Então, você já, inclusive, adiantou o meu próximo tema, que é a questão da cartografia para entender esse processo de difusão. Helena, já vou falar para você qual a diferença da transmissão para a difusão, mas eu vou começar aqui pelo do Maurício. A Carol também perguntou, né? Já vou falar com a Carol aqui também. Então, a primeira coisa que eu vou falar, que eu falei também numa outra live que a gente fez com o professor Raul, anteontem, é que a questão do mapa da doença. Então, quando a gente faz um mapa da Covid, um mapa da dengue, um mapa de qualquer coisa que seja, tuberculose, enfim, a gente está fazendo um mapa não do fenômeno em si, mas de como o sistema de saúde vai captar, vai processar e vai sistematizar essas informações. Então, eu preciso de ter o sistema de saúde, né? Eu preciso ter os equipamentos, eu preciso ter um hospital, eu preciso ter um centro de saúde, eu preciso ter um laboratório, eu preciso ter os profissionais para receber, para dar atenção à saúde para essas pessoas e para captar o dado. Então, quando a gente tem esses dados que vêm do serviço de saúde, a gente está mapeando justamente como o sistema de saúde está captando os dados. Quando a gente tem um mapa da Covid, por exemplo, a gente vai ter um mapa dos casos mais graves que estão sendo testados. Nem todos os casos estão sendo testados. E nem todos os casos geram sintomas. Então, se a gente tem 200, 300 casos, a gente pode multiplicar por 10, por 15, que vai dar mais ou menos o valor que a gente tem aproximado de casos, que não são esses confirmados. Os confirmados é só a pontinha do iceberg que a gente vai ter. Então, o mapa com os casos confirmados é basicamente o lugar que a gente vai ter o maior número de casos e o maior número de casos graves que foram testados. Então, nem todos os casos vão entrar no sistema de saúde e nem todos os casos vão ser computados. Então, a gente vai ter uma razão bem ínfima, né, sobre isso. A gente pode trabalhar com os casos suspeitos também e ver também os casos confirmados, que é uma coisa mais interessante para a gente trabalhar. Além do teste também, a gente tem que ver se o teste como que está. Então, estudos sobre validação do teste, se os testes estão sendo bem, se ele está tendo uma especificidade, uma sensibilidade importante, né, que são 2 parâmetros que eles trabalham, como que está sendo isso para o Covid. Então, esses mapas que a gente faz estão indicando quais cidades que tem, quais cidades que estão testando e quais cidades que a gente está conseguindo identificar isso, o sistema de saúde está consolidando e mandando para a instância superior. Então, o município consolida, manda para o estado consolida, manda para o Ministério da Saúde. Então, a gente consegue ver, igual o Mauro falou, né, que ele está já referenciando os dados para o município, colocando em mapa, ele está vendo que começou em Vitória, Vila Velha, depois foi para Serra, Cariacica, aí foi para Cachoeiro. Então, ele está vendo a difusão utilizando uma técnica, né, que por dias, né, que a gente chama uma coleção de mapas, então você coloca vários mapas um do ladinho do outro e você vê a progressão. É uma forma de analisar a difusão. Só que a pergunta dele é sobre antever um pouco esse movimento. Então, com base na teoria da difusão e com base nos casos, a gente consegue fazer modelos prospectivos. Sim, a gente consegue fazer, utilizando, por exemplo, o tamanho das cidades, o número de casos, a distância entre as cidades, porque a gente tinha uma difusão hierárquica, agora a gente tem uma difusão por contágio. Então, a gente consegue saber, por exemplo, que primeiro foi Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, depois foi Linhares, perdão, Linhares foi até antes que essas duas outras, mas foi essas Linhares, depois Colatina, Cachoeiro, São Mateus, então as capitais regionais todas já foram. Foi Alegre, e agora está indo para cidades menores. Então vai ser São José do Calçado, vai ser Nova Venécia, enfim, essas cidades que estão na rede urbana um pouco nível inferior mais baixo, e elas estão próximas desses centros. Então tem como a gente antever um pouco, utilizando os modelos prospectivos ou modelos preditivos, que são geralmente modelos estocásticos, que vão trabalhar com a probabilidade futura de um evento desse chegar. Aí a gente vai colocar os parâmetros. Quais são os parâmetros? Pode ser a população total, número de casos infectados, número de casos, né, número de pessoas infectadas, a distância, a posição da rede urbana, a proximidade com rodovias, enfim, são esses os parâmetros.
Mas, como todo modelo preditivo, ele pode ter furos, então ele pode não se adequar ao que acontece, porque é uma questão de probabilidade. Mas tem sim, e eu acho que com os dados que a gente já tem mais de um mês, né, de dados aí, então chegou aqui no finalzinho de fevereiro, já estamos aqui em abril, então provavelmente a gente consegue ter um segmento do que a gente vai continuar. Esses dados o pessoal da física faz bastante, o pessoal da epidemiologia, e a geografia também tem feito, não tanto. A gente vai fazer um mais do que aconteceu. A gente consegue ter um retrato mais ou menos do que aconteceu, mas tem alguns geógrafos que conseguem modelar para frente. Eu até comecei a trabalhar com esse tipo de modelo, mas não avancei muito. Vamos ver se a gente consegue retomar isso agora. A Helena perguntou a diferença de transmissão para difusão. A transmissão, Helena, ela acontece quando nesse caso, quando o agente patogênico sai de uma pessoa para outra. Então, a difusão é quando sai, eu estou com o vírus, né, e eu espirro, e uma outra pessoa vai se infectar. Então, o processo da doença de uma pessoa para outra. A difusão espacial é um processo que um fenômeno sai de um lugar e vai para outro. Então, a gente está analisando, a gente vai estar analisando mais as pessoas, e a outra a gente vai estar analisando mais o espaço. Mas a transmissão está dentro do processo de difusão, e o processo de difusão também vai analisar. É tudo meio que interligado. A transmissão da dengue, por exemplo, é uma transmissão que vai de uma pessoa infectada para um mosquito para uma pessoa sadia. E vai ter uma intermediação muito grande do meio geográfico. Então, a gente consegue ver essa transmissão, né? Pessoa, vetor, pessoa, ou em alguns casos vai ter pessoa, vetor, reservatório, vetor, pessoa. Então, a transmissão é essa cadeia epidemiológica em que um agente patogênico vai passar para outro ser vivo, ou no caso de fome, e chegar nos outros. Então, teve uma colega que trabalhou com as moscas, que é a Anice, e ela viu como a mosca ela pode servir para transmitir alguns tipos de doença. Então, ela fez um estudo grande no interior de São Paulo, né, das bactérias patogênicas das moscas. É interessante. E, por fim, a Carol pergunta aqui, né, quais os cuidados metodológicos necessários para as pesquisas de comparação da difusão de doenças. Então, uma pergunta bem interessante da Carol. Então, é um pouquinho do que a Helena falou. A gente tem que ter um cuidado de entender a cadeia epidemiológica. A gente tem que ter um cuidado de entender o nexo espacial. Então, o Aedes aegypti, ele depende muito do ambiente. Ele depende muito da temperatura, ele depende muito da densidade, ele depende muito dessas influências do meio. Já a Covid, ela vai depender muito mais da interação espacial entre os lugares e da densidade também dos lugares. Então, São Paulo está muito ligado a Nova York, por exemplo, no fluxo aéreo, então ela está mais vulnerável aí do que quando a gente está trabalhando com dengue, por exemplo, para entender como uma cidade pode afetar a outra. Enfim, só para vocês terem ideia, no estado de São Paulo demorou quase 20 anos para a dengue ocupar o estado inteiro. Entre 15 e 20 anos para o Aedes aegypti ter uma difusão no estado inteiro e a dengue também. Então, tentando entender o nexo espacial, então, como que a geografia enxerga a doença, como que a geografia quais teorias que a gente vai amarrar, quais são os elementos espaciais que a gente vai entender. Além disso, né, a gente tem que entender também que a difusão depende muito do número de pessoas suscetíveis a determinada doença. Então, quando tem uma doença que é imunoprevenível, como a febre amarela, você tem uma difusão que ela vai ser bem diferente, né? Ela vai se difundir entre primatas não humanos e, ocasionalmente, as pessoas vão ser infectadas, as pessoas que não tinham sido vacinadas. Então, a difusão vai ser totalmente diferente. A gente não pode tentar comparar isso com a difusão da dengue, por exemplo. Então, a gente tem que ter consciência da teoria, a gente tem que ter clareza de como é a difusão, a gente tem que ter clareza também de como é a transmissão. Então, a gente tem que, para quem trabalha com geografia da saúde, principalmente com mapeamento de doenças, com modelagem de doenças, a gente tem que entender a parte epidemiológica, a parte de transmissão, a gente tem que entender
os conceitos de epidemiologia, né? Então, pô, por que eu vou utilizar uma taxa e não vou utilizar os casos absolutos? Como que eu vou ver a letalidade? Como que eu vou ver o risco relativo? Essas coisas a gente tem que aprender, enquanto geógrafos da saúde, né? Então, a gente tem que ter clareza das nossas teorias da geografia, a gente tem que estudar as teorias da epidemiologia e a gente tem que entender o nosso fenômeno. Nosso fenômeno, no caso aqui a Covid, ela vai dar uma escala para a gente trabalhar. Então, ela vai ter uma difusão na escala global, que vai ser hierárquica para vários lugares, né, para várias metrópoles ao longo do mundo, que depois vão ter suas difusões hierárquicas. E quando chega na escala local, ela vai ter um outro tipo de difusão. Inclusive, a gente está vendo que ela está se movimentando nos bairros de alto padrão, né, de pessoas que estavam na Europa e trouxeram a doença para o Brasil. E chega aqui, ela vai ter uma difusão, também uma mobilidade das classes sociais. São as pessoas mais ricas que vieram de fora, ou pessoas que estavam trabalhando, né, trouxeram a doença para cá, e vai ter contato com as pessoas de mais baixa renda, que vão ter uma outra mobilidade, né, no espaço urbano, que vão ter vulnerabilidades distintas. Então, uma pessoa que mora num lugar muito denso, sem tanto acesso a saneamento básico, que vai faltar água, por exemplo, igual em algumas favelas do Rio está acontecendo, né? Então, você não tem água para fazer a asepsia da mão. Então, tudo isso vai importar na hora de você ver a diferença entre as difusões, a diferença entre uma doença e outra. Na geografia, a gente tem na geografia da saúde, a gente tem uma teoria dos complexos patogênicos, que eu recomendo a todos darem uma olhada, né? Que é basicamente uma maneira que a gente olha a doença, as pessoas. A gente olha, por exemplo, como que o território vai amalgamar, vai juntar as pessoas, as doenças, os fluxos, os fixos. Por exemplo, no caso da dengue vai ter o vetor, vai ter os vírus, vai ter as pessoas. Como que essa área estável de transmissão da doença vão ter características próprias para a gente entender. Quando a gente olha a área da dengue no Brasil, a gente vai começar a entender melhor a doença a partir dos determinantes, a partir dos condicionantes que a gente tem no território. Então, onde a doença não se instala ou se instala de maneira mais precária também é um dado. Então, a difusão, em quais lugares que ela foi mais rápido, quais lugares que ela foi mais devagar, também é um outro dado. Então, isso é muito importante da gente entender os complexos patogênicos, né? Que seria essa área estável de transmissão das doenças, que é a junção dos entes, né, da cadeia epidemiológica, das pessoas, do território, com seus fixos, com seus fluxos, enfim, com tudo que a gente tem aí. Tem mais pergunta, Flora? Faltando 15 minutinhos para a gente encerrar. Vou ver se tem mais alguma pergunta. Tem alguma pergunta que vocês conseguiram selecionar? Estou vendo que tem algumas aqui em relação ao mapeamento, né, dos sistemas de saúde. Então, é importante a gente lembrar, e eu vi também alguma questão dos dados, né? Então, gente, uma coisa que eu sempre falo, era uma agonia que eu tinha quando eu entrei na geografia da saúde, a questão dos dados, né? Então, por exemplo, eu falava assim, eu pegava o banco de dados do Sinan, parece um queijo suíço, cheio de buraco nas planilhas, assim, então, faltando dado de data. Então, até entender um pouco melhor como que funciona a vigilância, até entender um pouco melhor que esse é o dado que a gente tem e esse é o dado que a gente vai trabalhar, eu ficava muito agoniado. Mas, gente, fica tranquilo. O dado é esse, o dado é muito confuso. Às vezes o dado não bate com o dado nacional que divulga, não bate com o dado estadual. Enfim, mas é o dado que a gente tem. A gente tem que ter sempre, a gente tem que ter uma vigilância muito grande em cima do dado que a gente vai estar trabalhando. A gente vai ter que ter um trabalho de ver a fonte, de como ele é captado, de como ele é processado, de entender o que está dizendo aquele dado. Então, o que é o dado de Covid? Número de casos. São os casos que tiveram, que foram os casos mais graves que foram testados e que tiveram confirmação laboratorial. Quais são os exames? Quais são os limites desse exame? Então, por exemplo, dengue tem muito... Se for colhido o sangue nos primeiros dias de febre, a dengue vai dar negativo. Então, tem que colher entre 3 e 5 dias, às vezes. Se for o exame sorológico um pouco depois, para detectar algum tipo de
a Cora tá lembrando aqui de salvar, então a gente vai salvar, né, a live no Stories, depois a gente vai baixar para verificar lá no YouTube. Então, essa questão dos dados é assim, gente, é o dado que a gente tem. Então, se possível, conversa com algum profissional de saúde que está na ponta para explicar como que é a admissão do caso. No caso do Espírito Santo, a gente tem, por exemplo, o guia, né, a gente tem uma diretriz estadual de como proceder com o coronavírus. Então, cada estado tem sua diretriz. Então, quais casos estão sendo testados, quais casos estão sendo encaminhados, quais casos estão sendo internados. Então, tem muita gente que está com Covid, com suspeita de Covid, mas está em casa porque não foi testado, isso não vai entrar no banco de confirmados, por exemplo. Então, é uma coisa que a gente está vendo. Os dados de hospitais, os dados de respiradores, os dados de leitos de UTI também estão desatualizados. O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde é de atribuição das secretarias municipais e dos estabelecimentos de saúde, e muitas vezes eles não são atualizados. Fora que teve uma grande preparação, né, no mês de fevereiro, então foram criados alguns leitos emergenciais, alguns hospitais foram refuncionalizados. Então, quando a gente faz um mapa de fevereiro, a gente está traçando uma estrutura geral do que a gente tem a partir dos dados públicos. Então, é sempre uma aproximação. É sempre um pouco isso. Mas, quando a gente divulga um mapa desse, a gente está pressionando para a melhor qualidade dos dados públicos. Então, uma coisa que eu sempre falo, são dados estratégicos, esses dados de Covid. Os dados de equipamentos e os dados de leitos. Se fosse um furacão, se fosse um terremoto, as pessoas fossem precisar ser encaminhadas para algum hospital, seria bom a gente ter um sistema de informação constituído. Eu sempre falo que a cartografia, ela começa muito por um sistema de inventário, de cadastro, onde as pessoas colocavam nos mapas aquilo que elas precisavam saber onde estava enquanto tinha. Então, onde tem a nascente do rio perto de casa. Então, a pessoa tinha um mapa e ela sabia onde estavam as nascentes, sabia onde estava o pomar, sabia onde estava a mina de ouro. Hoje a gente precisa saber onde estão os leitos. Onde estão os leitos em relação ao número de casos? Onde estão os leitos em relação aos idosos? Onde estão os leitos em relação à população negra, que tem estudos comprovando que a doença é mais grave na população negra. Então, tudo isso precisa estar alinhado. Antes de analisar a cartografia do modelo preditivo, a gente tem que voltar e lembrar que a cartografia tem um caráter de cadastro e ela precisa estar atualizada para situações emergenciais como essa. Então, a gente tem no Laboratório de Geografia da Saúde da UFES, né, agradecer a todos os membros do Laboratório de Geografia aqui da UFES, os meus orientandos, que nós somos mais ou menos em 15 pessoas, e a gente está tentando atualizar esses dados. Então, a gente está mapeando os hospitais, a gente está mapeando as clínicas, os consultórios, com os dados, mas porque a gente não tinha base cartográfica atual disso. A gente não tinha base cartográfica que desse conta disso em um tempo hábil para responder. Então, para o planejamento, a gente ficou defasado. Então, é uma coisa que eu falo. Então, é muito importante a gente tentar voltar e tentar ter o cadastro atual de todos os leitos, de todos os respiradores, das ambulâncias, onde está esse tipo de equipamento, onde estão os médicos intensivistas, onde estão os pneumologistas, onde estão os centros de triagem, onde estão os testes, quantos testes, tudo isso a gente precisa saber para ajudar na tomada de decisão, para ajudar no planejamento. Então, chegou mais 2 perguntas aqui. A Helena perguntou se tem um autor que trata da difusão no meio técnico. Sim, eu trabalhei na minha tese sobre a difusão da dengue no meio técnico científico informacional. Na dissertação também eu trabalhei um pouquinho sobre isso, tentando ligar uma teoria à outra, né? O meio técnico de mutação com a difusão. Então, tem lá, dá uma olhadinha na minha tese que você consegue achar esse tema. Além disso, a Gabi falou, lá de Erechim. Oi, Gabi, tudo bom? A Gabi falou que a epidemiologia e a geografia da saúde podem ajudar uma a outra, já que tem o mesmo objeto de estudo, mas utilizam métodos diferentes. O grupo de geógrafos da saúde pesquisando o Covid fez a aproximação com esses pesquisadores
eles já são mais acostumados a utilizar os dados, poderiam ajudar. Acho que a gente está ainda estruturando como um grupo. Ela está fazendo referência a um grupo de pesquisadores da geografia da saúde no Brasil inteiro, né, que eu falei um pouquinho da Life, que a gente está tentando auxiliar. Então, acho que a gente tem algumas pontes com o pessoal da Epidemio, sim. Então, você tem o professor Cristóvão Barcelos que está lá na Fiocruz, tá, com os epidemiologistas, tem o professor Raul, que está trabalhando no comitê de operacional, né, da Covid de São Paulo, com os epidemiologistas, principalmente da Unesp. Você tem também alguns geógrafos, principalmente da Fiocruz, né, que eu tenho mais conhecimento. Tem a professora Jussara, tem o pessoal do o Maurício Monken, tem o pessoal do laboratório do professor Cristóvão, enfim, que estão em contato muito próximo com os epidemiologistas. Aqui a gente tem também o contato com os epidemiologistas, né, com o Thiago Prado, que é aqui da enfermagem da UFES, né, e eu acho que a geografia da saúde, ela se faz junto com os epidemiologistas, principalmente. Então, é sempre bom a gente ter na nossa equipe, né, alguém que saiba trabalhar, e realmente é o mesmo objeto com uma ótica diferente. A gente vai olhar mais ali para o território, vai olhar ali para o espaço, e eles vão trabalhar mais na questão da população e como as doenças estão se comportando a partir da tríade epidemiológica: tempo, lugar e pessoa. Então, é bem interessante isso, né? Bom, chegou mais uma pergunta aqui da Eliana Ocon. Professor, mas o senhor não acha que a população negra está mais suscetível à doença por estar justamente essa população para espaços mais periféricos e por estarem mais vulneráveis? Sim, é uma soma de vulnerabilidades, não só essa vulnerabilidade em relação à questão da habitação, à questão da infraestrutura, mas também, aparentemente, algumas condições como hipertensão, que são mais prevalentes na população negra, e diabetes, também isso está incidindo mais. Então, você ainda está muito embrionários estudos, né, de como seriam, mas seria uma soma de vulnerabilidades. Então, você tem algumas que vão se somar a outras, né? Então, realmente, a questão aí do espaço é importantíssimo, né? A população negra no Brasil tem sido segregada aí desde sempre, né? Desde de quando chegou aqui no território há 400 anos, a população tem processo de exclusão social, tem processo de segregação espacial. Então, a gente tem isso hoje em dia gravado nas cidades e em várias áreas da cidade que não tem infraestrutura, são áreas que, por isso, né, são áreas que as pessoas negras têm uma maior taxa de... tem uma maior... eles moram mais nessas áreas. A gente está fazendo, inclusive, um mapa aqui sobre onde estão concentradas as populações negras de Vitória, da Grande Vitória, do Espírito Santo, e a gente está tentando justamente entender isso, né? Então, seria um acúmulo de desigualdades, que são desigualdades que a gente vai ver também, que são acúmulos de desigualdades no espaço, né? Então, são pessoas que tiveram baixa escolaridade, que tiveram baixo rendimento, que têm os piores trabalhos, que estão mais expostos porque não parou. Um entregador de comida, o frentista, quem depende de um bico, dos trabalhos mais precarizados, que não tem como ficar na quarentena, que são o maior número de pessoas por domicílio. Então, você tem uma junção dessas vulnerabilidades, que é perceptível no espaço, mas que não é só por conta disso. Tem outras características que vão se somar a isso, né? Essa questão da hipertensão, por exemplo, foi aventada, mas ainda está muito cedo para a gente fazer qualquer tipo de diagnóstico utilizando o espaço ainda, porque está justamente se difundindo. Então, ele está chegando na cidade, ele está indo em direção às periferias, e a situação das periferias não está... A gente tem que pensar que essa situação ainda está sendo desenhada. Essa situação está... esse retrato ainda vai ficar mais nítido, mas
é muito importante que a gente saiba como que isso vai acontecer e geralmente essas pessoas vão ser as mais prejudicadas, como sempre na nossa história. Então, e além disso, a gente tem que pensar também a questão do acesso à saúde. Gente, está acabando a live,